E aí, quando a gente fala em valor econômico, a gente está falando de recurso monetário mesmo, de dinheiro, né? Então, quando a gente reconhece a água com esse perfil, a gente acaba tendo recursos financeiros que têm o objetivo de preservar, conservar e recuperar aquele território hidrográfico, né? Então, o meu trabalho ele entra justamente nesse ponto, né? Hoje, a gente tem a política de recursos hídricos e ela definiu, né? Ela criou o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é o que a gente chama de SINGRE. Nessa política, ela definiu ali os agentes envolvidos, né, nessa temática e colocou para eles, né, as determinadas atribuições. E dentro desses agentes, a gente tem o que a gente chama de comitês de bacia hidrográfica, né, que são os parlamentos das águas, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação entre o Senado, a Câmara e os comitês de bacia. São pessoas da sociedade que ajudam a compor as decisões sobre o recurso hídrico. Exatamente. São pessoas que estão dentro do território, que têm aquele pertencimento, que tomam as decisões. Interessante. Porque também, Fernando, olha só. Pensa bem, alguém que tem um poder econômico muito grande, ele poderia simplesmente se apropriar da água. Com certeza, por interesses, né? Por interesse interesses próprios. Se não tivesse uma política definindo e se não tivesse agentes dentro do CBH para poder fazer essa definição. Com certeza. O CBH ele é dividido, né? São 5 partes, não é isso? São 6. Na verdade, são 11. São 6 no território mineiro. Ah, não, perdão. E 5 na porção capixaba. Desculpa, é porque eu quis dizer sobre a paridade. Governo estadual... São três. Governo estadual, governo federal, governo municipal, no caso do doce. Isso. No caso na verdade, são 3 segmentos. Esses 3 segmentos, eles se ramificam. Sim. Né? Hoje, os componentes né, dos comitês de bacia. A gente tem o poder público, que é ele que compete a gestão dos recursos hídricos, né? E aí, no caso do Rio Doce, né, que ele é um rio de domínio da União, domínio federal, a gente tem representantes tanto do poder público da União quanto do poder público estadual. Ah, sim. No caso do Caratinga é diferente. Exatamente. CBH Caratinga. E a gente tem também os usuários, né, que são aqueles que utilizam a água para suas cadeias de produção, por exemplo, setor de saneamento, irrigação. E a gente tem a sociedade civil, então a gente tem os 3 segmentos. Então, essas 3 esferas, elas compõem a formação de um comitê de bacia, e onde as tomadas de decisão são em conjunto. Né? Justamente para não beneficiar um, prejudicar o outro. Claro. Porque a lei de recursos hídricos ela é clara, né? Ela objetiva a garantia dos usos múltiplos, ou seja, todo mundo tem direito de usar água, a água é um bem de domínio público, ela não tem dono. E com o objetivo de garantir, né, as atuais e as futuras gerações água, e aí falando de água em quantidade e qualidade. E aí, Fernanda, eu entro nesse sistema, né? Porque a gente tem os comitês de bacia, e os comitês de bacia, eles, por si só, eles não conseguem fazer a gestão desse recurso, e aí entram as entidades delegatárias, que é onde eu trabalho. Então, a gente presta esse apoio técnico, administrativo e operacional aos comitês de bacia. Então, o recurso financeiro oriundo do uso da água, ele retorna para os comitês de bacia. E aí os comitês de bacia, por meio da entidade delegatária, eles fazem a gestão desse recurso financeiro. E aí a gente investe em programas, projetos. Né? Então a gente faz bastante coisa aí com esse recurso que é oriundo da utilização da água. Muito legal, muito interessante. Adriano, deixa mais claro para a gente. Oriundo da utilização da água. Nós estamos falando de quê? De outorga, é isso? Isso. Nós estamos falando, na verdade, de 5 instrumentos de gestão. Quem financia isso? Né? Que a política de recursos hídricos ela traz. A gente tem 5 instrumentos de gestão, né? Plano de bacia, e aí falando especificamente do recurso financeiro, a gente está falando da outorga e da cobrança. Né? A outorga ela é um instrumento de controle. Né? Então, o Estado, a União, aquele usuário que vai pegar aquela água bruta para fazer a utilização dela para alguma coisa, ele é passível de outorga se atender a alguns critérios. Tá? E aí falando especificamente de outorga, não de uso significante. Então, aquilo que é acima de 1 metro cúbico diário, se não me falha a memória, tá? E são dados que às vezes escapam da gente, é passível de outorga. Então, o usuário ele paga para poder ter o direito de usar aquela água. Entendi. Então, aquele recurso que ele paga para poder usar, e aí usuário de qualquer finalidade. Aí a gente tem irrigação, saneamento, né? O próprio município, um proprietário, né? Que vai ali perfurar um poço, tem uma vazão alta, ele precisa estar outorgando para ter o direito de utilizar aquela água.
E aí, todos esses usuários, quando eles pagam esse recurso vai para a União e ele retorna 100% para o Comitê de Bacia. E aí, esse recurso, desses 100%, 7,5% é destinado à manutenção da entidade delegatária, as questões administrativas, e 92% é utilizado para poder investir em programas e projetos. Então, quem financia isso? Né? De onde vem o dinheiro? Da sociedade. O dinheiro ele é público. Né? Então, ele retorna justamente para ser investido em benefícios ambientais para a conservação e melhoria de vida da sociedade dentro daquele território. Da bacia. E normalmente é voltado para recurso hídrico, né? Exatamente. E quais são esses projetos hoje que vocês têm? Hoje nós temos um plano de bacia, né? Nós acabamos de revisar o plano de bacia, lembrando que o plano de bacia ele é um dos instrumentos de gestão, né? Que a política traz. A gente tem 5 hoje, né? Que é o plano de bacia, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema de informações de gestão de recursos hídricos. Ambos eles se complementam, né? Então, o plano de bacia, por exemplo, ele dá diretriz para a criação da outorga, para definir os mecanismos de cobrança, para delinear o enquadramento, definir algumas questões em relação ao enquadramento. Então, dentro da elaboração desse plano de bacia, os comitês priorizam algumas ações. Né? Lembra que o comitê é quem define tudo que acontece aqui dentro. Então, ele que tem esse poder de decisão. É um colegiado, no caso do são acho que mais 70 conselheiros, né, dentro daquelas 3 esferas. E aí, mediante ao diagnóstico da bacia, né, o que a gente identificou na bacia, qual a situação que a bacia hidrográfica está hoje, a gente caminha para a priorização de alguns programas e alguns projetos. Então, hoje, o comitê está muito forte na parte de saneamento básico. O diagnóstico da bacia, durante o processo de revisão do plano, ele mostrou que menos de 18% do esgoto que é coletado na bacia recebe tratamento. Menos de 18%. Menos de 18%. Isso conforme os dados do SNIS, né, divulgados em 2022. Então, identificou um potencial, né? Vamos resolver a questão do saneamento básico. Então, direcionou hoje a parte desses recursos para a questão do saneamento básico.